Gurizada, o negócio é o seguinte, o Inter perdeu para o Fluminense de virada no Beira-Rio por 2-1 e caiu para o quarto lugar no Campeonato Brasileiro. O Internacional, que vinha num momento que eu classificava como turbulência, começa a entrar numa crise. E nesta quarta-feira tem jogo decisivo contra o Boca Juniors, mais uma vez em Porto Alegre, mas agora é pela Libertadores da América. Neste vídeo, a gente analisa este atual momento do Internacional, que não é nada positivo. Vamos lá então, deu Fluminense no Beira-Rio de virada por 2-1, empurrando o Internacional para a quarta posição no Campeonato Brasileiro. Mas antes de seguir adiante, eu quero te convidar para que você se inscreva aí no meu canal, ative as notificações do sininho, gostando do meu conteúdo, deixe aí o seu like. Se não gostar, quer jogar para baixo, fica à vontade. E também você pode comentar ali, mostrando engajamento, né? Inclusive para divergir das minhas análises, das minhas opiniões. A sua participação sempre muito bem-vinda aqui no meu canal. Reitero o convite, te inscreve aí, dá esta força, este voto de confiança. O Inter perdeu para o Flu por 2-1 e aquilo que eu classificava como turbulência começa a significar agora uma crise vermelha. Porque o Inter neste meio de semana foi eliminado pelo América Mineiro da Copa do Brasil. O Internacional, que estava ponteando o Campeonato Brasileiro, hoje é quarto colocado. Tem chance ainda, tá no páreo, tá no bolo, mas o declínio técnico do time do Internacional, que se observava nas últimas partidas com o técnico argentino Eduardo Cudê, com o Abel ele é escancarado. A ponto que o Inter foi eliminado por um América Mineiro no torneio que a gente chama de Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, o Internacional começa a perder espaço, isso que alguns resultados paralelos o ajudaram. O Abel, que testou positivo para a Covid, não estava na Casa Mata, mas a gente sabe que é o seu esquema de jogo. No 4-2-3-1, na Casa Mata, estava o seu auxiliar técnico, o Leomir. E este esquema do Internacional, que no meu entendimento, deixa o Galhardo muito isolado na frente, sem um companheiro. Num único lance que ele teve o companheiro, ele atuou como pivô e o Internacional conseguiu o seu gol com o Maurício aos 15 minutos. E depois, a gente já vinha dizendo isso há muito tempo. O Abel gosta de jogar assim, com um homem lá na frente, mas o Galhardo, que não é centroavante de ofício, não tem a característica para ser esse jogador e ficar entre os zagueiros sem nenhum companheiro para chegar. Eu até gosto de algumas mudanças que o Abel faz, colocando, por exemplo, o Caio para jogar. Acho que o menino tem potencial, dando espaço para o próprio Maurício também, mas esse posicionamento que ele tem com o Thiago Galhardo não tem dado uma resposta positiva. Ele joga com dois volantes, né, praticamente alinhados, Dourado um pouquinho mais recuado e o Edenilson. O Edenilson no segundo tempo se liberou depois que o Fluminense conseguiu o gol do empate e talvez até tenha sido um dos melhores jogadores do Internacional em campo do ponto de vista de participação, taxa de participação, envolvido com o jogo. Eu enxerguei assim o Edenilson. O Inter, quando fez o gol com o Maurício, o 1-0, que fez uma tabelinha com o Galhardo jogando como um homem de pivô naquele lance ali, o Internacional depois acabou recuando, o Fluminense subiu a marcação, e o Fluminense só não chegou num gol de empate, mais uma vez, numa estabanada do Cuesta. O Cuesta tem um hábito, a mania, de tentar ganhar o lance adversário apenas usando o corpo. E mais uma vez ele caiu, permitindo que o Fluminense criasse uma ótima oportunidade de gol, mas o jogo terminou 0-0, 1-0 para o Inter no primeiro tempo, e o Inter vem para o segundo tempo com a mesma formação e tentando administrar a vantagem. Era isso que se observava em campo. O Internacional tentando administrar a vantagem, o Fluminense também parecia envolvido, sem muitas chances, até que aos 12 minutos o Luca cobrou um escanteio e o Marcelo Lomba falhou grotescamente, tomou um gol olímpico. Alguém dirá assim, mas tinha um jogador do Fluminense na sua frente. Ora, na frente do goleiro sempre tem jogadores. A bola nunca vai chegar tão limpa assim. E tinha um jogador ali também, porque o sistema defensivo do Internacional, na bola aérea, no escanteio, na falta lateral, a gente sabe, vem vacilando ao longo de toda a temporada. Era assim com o Cudê, segue assim com a dupla Abel-Leomir. Aí o Fluminense faz o gol aos 12 minutos, gol olímpico na cobrança de escanteio pelo lado esquerdo com o Luca, falha clamorosa do goleiro Marcelo Lomba, e o Internacional tentou, a partir dos 25 minutos, uma pressão no adversário. O Inter foi para cima, criou oportunidades, não chances claríssimas de gol, e muito mais num esforço, porque o Leomir fez uma alteração que não deu lá um grande resultado, mas que pelo menos mudou. Ele colocou
O problema é o jogador escolhido, né? Ele poderia ter colocado o Yuri Alberto naquele momento. Ele foi colocar o Yuri Alberto lá aos 38 do segundo tempo, já praticamente com o jogo liquidado. Ele colocou o Marcos Guilherme no lugar do Nonato, colocou também, nesse momento, o Johnny no lugar do Dourado. O Dourado fez uma boa partida, não repetiu o mesmo nível dos jogos anteriores. Bom, o Marcos Guilherme no lugar do Nonato, só que ele colocou o Marcos Guilherme pela esquerda. E aí ele trouxe o Caio para a direita e colocou o Maurício no meio. O problema é que o Marcos Guilherme é um jogador ineficiente, que não dá uma resposta boa, do qual não pode se esperar muito. E o Leomir, ou orientado pelo Abel, ou o próprio Leomir, tem o Yuri Alberto no banco de reservas. Então também as escolhas são equivocadas na hora de mexer a equipe. E aí, aos 35 minutos, mais uma vez uma falha do sistema defensivo, nem o Vitor Cuesta estava na posição adequada, nem o Wendel, e o Caio recebeu uma bola entre o quarto zagueiro lateral esquerdo, para fazer 2-1, cara a cara com o Lomba. E aí o Inter tentou já no final de forma tabelioada, o Leomir foi empurrando jogadores do meio para frente e o Inter não teve mais forças para reagir e o Fluminense venceu a partida por 2-1, porque foi mais eficaz, porque foi mais assertivo quando chegou à frente e porque soube jogar nos erros do Internacional. O Internacional caiu para o quarto lugar, não chega a ser desesperador, mas para quem vinha algumas rodadas atrás ponteando o Campeonato Brasileiro, é uma queda que a gente tem que somar com a eliminação da Copa do Brasil. O Inter está em evidente declínio técnico, falta de confiança. O vestiário colorado acaba sendo um vestiário hoje sem confiança suficiente para encarar um desafio muito forte que o Inter tem na quarta-feira no Beira-Rio, jogo de ida contra o Boca Juniors pelas oitavas da Libertadores da América. A obviedade é que o Inter precisa de um resultado positivo para poder tentar sobreviver, ultrapassar o jogo na Bombonera, sem torcida, em função da pandemia, mas sempre um jogo difícil, a gente sabe, o Boca cresce muito nos seus domínios. Vamos fazer uma avaliação individual. Lomba, falha clamorosa no primeiro gol do Fluminense, nota 3. O Rodinei, o mesmo Rodinei de sempre, cruzamentos equivocados, cruza a bola no corpo do seu marcador, sem nenhuma inspiração, às vezes vulnerável defensivamente, nota 4. Zé Gabriel, o melhor do sistema defensivo, nota 5, longe de ser brilhante. Cuesta, no meu entendimento, uma falha perigosíssima no primeiro tempo, no último lance do primeiro tempo, quando ele cai tentando tomar a bola no corpo do seu adversário, e falhou também, ele e o Wendel, os dois acabaram falhando no segundo gol do Fluminense, uma falha de posicionamento. Aliás, o Cuesta tem uma dificuldade impressionante para se posicionar no lugar acertado. Nota 3 para o Cuesta, 4 para o Wendel, que ofensivamente também é muito limitado. Dourado foi razoável, não foi o mesmo Dourado, teve dificuldade. O Wellington Silva jogou as costas dele e do Edenilson e por ali, no primeiro tempo especialmente, achou bons espaços. Nota 5, Edenilson cresceu no segundo tempo quando se liberou um pouco mais para ir à frente, onde ele gosta de jogar. Nota 7, Maurício, gostei da movimentação do Maurício, fez o gol do Internacional, nota 7 também. Nonato, jogando centralizado. Ele, na comparação com o D'Alessandro, que é o titular da posição, pelo menos o Abel tem demonstrado isso, o Nonato é o jogador que puxa a arrancada, dá mais velocidade, mas não tem o mesmo acabamento do D'Alessandro, ou melhor, que o D'Alessandro tinha nos seus bons tempos. Nota 6, tenta dar um pouco mais de velocidade. Caio Vidal, boa movimentação, não é um jogador pronto ainda. O Caio Vidal sequer está na relação no site do Inter dos jogadores profissionais. Ele é do time ainda sub-20. Nota 6, Thiago Galhardo, isolado no ataque, um ou outro lance em que ele tentou achar espaço, não conseguiu também, nota 6. Entraram. Tem que cuidar com isso, outro dia eu esqueci a nota do D'Alessandro e eu fui fortemente xingado aqui. O Johnny, nota 6, passe qualificado, é um jogador que a gente vê que tem muito potencial. O D'Alessandro não foi o mesmo D'Alessandro de partidas anteriores, muitos passes errados, entrou, parecia desembocado do jogo, nota 5. Marcos Guilherme, ineficiente, improdutivo, pouco acrescenta, nota 4. E o Yuri Alberto, nem vou dar nota, entrou aos 38, quase 39 da segunda etapa, jogou aí 12 minutos, nem vou dar nota para ele, eu vou deixar ele sem nota, inclusive, porque eu acho que teve poucas oportunidades e mesmo quando teve também não conseguiu brilhar muito. Este é o resumo aí, uma análise deste momento do Internacional que perdeu para o Fluminense, que quarta-feira tem que tentar a recuperação. O mais difícil agora é recuperar a confiança. O Abel não está conseguindo isso, o vestiário não consegue reagir e os dirigentes colorados também não estão conseguindo remobilizar o grupo de jogadores. Se inscrevam no meu canal, ative as notificações, gostando do vídeo, deixem aí o seu like. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.